pega o seu cafezinho e vamos para uma aula bem completa? Eu vou sentar aqui de uma forma hoje mais despojada, porque o tema não é um tema tão leve assim, mas é um tema que pode mudar a sua vida. Recentemente eu postei sobre o meu emagrecimento. E é engraçado que quando a gente posta resultado, parece que a gente começou ontem. E parece que é só aquilo que existe. E não é bem assim que funciona. Então eu trouxe aqui uma caneta. Cadê a caneta? Lápis, caneta, papel, pra gente entrar nessa conversa. E por que eu falei pega o seu cafezinho e pega a sua água? Porque sim, essa vai ser uma aula completa. Essa vai ser uma aula bem profunda. E se você desfrutar dela na sua inteireza, se você conseguir desfrutar dessa aula do início ao fim, aplicar, eu aposto que muita coisa com relação ao amor próprio, autocuidado, emagrecimento e saúde vai mudar na sua vida. Não é que isso pode mudar, não. Se você ouvir essa aula, se você praticar alguma coisa, se você pegar a informação que fizer sentido para você, vai mudar a sua vida. Mas para isso, eu preciso que você esteja aqui inteira. Sem papinho, sem agora eu não posso, deixa para depois, enquanto eu faço alguma coisa eu assisto, não. Essa é uma aula que não dá para ser feita enquanto você faz outra coisa. Essa é uma aula que ela precisa ser feita com você aqui, presente. Por isso que eu já sentei confortável, para que não tenha que ficar com tudo muito formal, porque é exatamente assim que eu quero que você sente aí na sua casa. Primeira coisa que eu preciso de você nessa aula, atenção. Então, como eu falei, é necessário que você esteja presente verdadeiramente nessa aula. A segunda coisa que eu preciso muito para que você realmente tenha resultado, papel, canetas ou lápis. Eu gosto muito dessa caneta, ela tem uma representação bem importante na minha vida, que se quiserem depois eu posso até contar. Então vamos contar. É claro, né, que eu vou entrar aqui um pouco sobre o meu processo, porque muitas pessoas me perguntaram, nossa, o que está acontecendo? Que nutricionista que você vai? Qual tipo de dieta que você faz? Você está malhando muito? Eu recebi várias perguntas. E nenhuma delas é possível responder com aquilo que a pessoa quer, que é uma fórmula mágica. Então, por esse motivo, eu resolvi fazer essa aula. E essa aula ela vai ficar no primeiro momento aqui, de modo gratuito, para quem está aqui no autoconhecimento no dia a dia. E depois ela vai ter todo um protocolo dentro da comunidade. E aí sim a gente tem várias ramificações sobre ela. Foca no que você vai ter aqui nessa aula, certo? Primeira coisa, para que serve o ganho de peso? Por que a gente ganha peso? Há muitos anos, ou quase a minha vida inteira, eu lutei com a balança. E eu vejo no consultório muitos resultados bacanas. Só que eu quase nunca tinha coragem de trazer para não receber aquele famoso julgamento. Ah, mas você mesmo não resolveu. Como eu recebi esses dias alguém perguntando, mas você pratica tudo que você ensina? Tudo que a gente passa, precisa passar primeiro por aqui. Então, tudo que eu ensino para vocês, eu preciso ter vivido de alguma forma. Agora, a outra pergunta é, você tem um resultado perfeito com tudo que você aplica? Não. E aí a gente vai entrar no meio do caminho com o tema fé. Então, eu tenho o resultado com o que eu posso fazer com a consciência que eu tenho no momento em que eu estou. E por muito tempo eu me cobrei muito além do que isso. E esse é um dos motivos do sobrepeso. E há alguns anos eu ando evitando esse excesso de cobrança e posicionando as coisas. Mas vamos começar com uma ordem. A primeira coisa é, você vai escrever no seu caderno, por que ganhei peso? Por que eu ganhei peso? Coloca aí.
Logo depois você vai colocar desde quando. Então a gente vai acompanhar histórias de pessoas que sempre lutaram com a balança, desde criança. E eu vou contar a minha história também com relação ao peso, desde bebê. Mas existem histórias de pessoas que lutam desde bebê, desde criança, ganhar ou perder peso. Existem histórias de pessoa que é muito magrinha a vida inteira e na adolescência essa pessoa ganha muito peso e não consegue eliminar ou fica na balança. Tem pessoas que ganham muito peso na infância, na adolescência emagrece, na fase adulta ganha muito peso. Então você vai colocar aqui data. Agora presta atenção numa coisa. Presta muita atenção nessa coisa. Você vai preencher. Depois que você preencher, você vai dar uma revisada nas suas fotos. Por que, Melissa? Porque talvez você vai perceber que isso que você preencheu, a data que você colocou, que estava com muito sobrepeso, talvez, olhando hoje as fotos, você entenda que naquela época você nunca foi gorda. Mas isso é papo mais pra frente. Mas primeira coisa, por que eu ganhei peso? Quando que eu ganhei peso? Desde quando? E desde quando isso me incomoda? Porque tem isso também, às vezes você era a adolescência inteira, vamos colocar nos quesitos de saúde obesa, mas isso nunca te gerou sofrimento. Existe um momento em que isso te gera sofrimento. Então, desde quando, vou até colocar aqui para depois ajudar vocês, desde quando o peso é um sofrimento? Ô, gente, anota, tá? A outra pergunta é, o que eu já fiz? O que eu já fiz para resolver esse sofrimento? Para resolver esse sofrimento. A outra pergunta é, o que eu já fiz para resolver a obesidade? Ou você pausa e responde, que é o que eu acho mais interessante. Ou você vai pausar esse vídeo para responder tudo isso, ou você vai ouvindo e respondendo. A minha sugestão é pausa o vídeo e responde, certo? E aí pronto. Começou a responder, você começou a tomar consciência. Então agora eu vou te contar alguns fatores que eu diria que são obscuros da obesidade. O que você está careca de saber é, se você come, não se exercita, você engorda. Mas para pensar numa coisa, quantas pessoas você conhece que come muito, que quase não se exercita e que são um palitinho de magras? Quantas pessoas você conhece que come besteira, que come comida, mas que está sempre comendo muito? E parece que é um saco que não fica lá. E existem pessoas que se comer um alface, engordam. E eu acredito que se você está nesse processo, você já passou por essa fala. Nossa, parece que se eu comer um alface a mais, eu engordo. Isso é uma percepção que você está ignorando e que ela tem muito a te ensinar. A outra coisa é onde está a gordura. Se a gordura está mais abdominal, ou se a gordura está nos quadris, ou se a gordura está no peito, braço, isso também faz muita diferença. E quando você for rever a sua história, perceba essa gordura no seu corpo ao longo da sua vida. Então, perceba tudo isso. Então, eu vou primeiro te passar uns passos, vou te passar agora a clareza obscura da obesidade. Obesidade é tido como uma doença, né? Mas como eu não concordo com grande parte dos diagnósticos, quem sou eu na fila do pão? Mas os diagnósticos são necessários para alguns estudos, ok?
Mas a obesidade, ela, assim como todas as doenças, ela é uma característica de manutenção de vida. Uai, como assim, gente? Se a pessoa que é obesa, ela tem maior índice de perigo à vida, como que a obesidade pode ser uma manutenção à vida, sendo que ela é um perigo à vida? Porque você já ouviu falar que as pessoas obesas têm maior índice de doenças cardiovasculares, chances de morrer mais nova, tem um monte de coisas que a gente já ouviu falar e que cá entre nós cabe ali um parágrafo de conversa sobre o tema. Mas você já ouviu falar, obesidade, eu preciso emagrecer porque ela é uma doença, então eu não quero morrer, eu preciso emagrecer. E aí você faz de tudo para emagrecer, o seu corpo vai e recupera. Quando não recupera peso, você entra em processos compulsivos. O que são esses processos compulsivos? Você vai entrar em processos de droga, de doces, de celular, jogos, bebida. Em casos de bariátrica, a bebida é extremamente comum. Você entra em grandes excessos para cobrir um comportamento que antes era projetado na comida, hoje o seu estômago não cabe se você fez bariátrica, então você cria um novo mecanismo. Tudo isso para dizer, ei, você só diminuiu a alimentação. Você não tratou o que estava acontecendo e o sinal que eu estava te dizendo. É isso que o seu corpo está falando. Então a obesidade, o ganho de peso, assim como todos os sintomas, eles querem te dizer algo. Então existe alguma coisa no seu corpo, na sua alma, que está em desordem e a fim de coordenar, o seu corpo manda sintomas. Nesse caso, aumento de gordura, baixa de metabolismo, aumento de retenção hídrica e daí por diante. Primeira coisa, tenha essa clareza. Se você teve uma determinada fase da vida com ganho de peso e não consegue eliminar nem com essas injeções, nem com as injeções, nem com bariátrica, entenda, tem um recado para você sobre esse tema e que você precisa ouvir. Não tem outro caminho. Não tem. Você precisa ouvir. Porque enquanto esse sinal está sendo dado e você não escuta, isso entra numa cadeia de adoecimento, o que você conhece como os sintomas comuns do excesso de peso. Então você conhece dores articulares como causa o excesso de peso. Você conhece problemas de tireoide como causa o excesso de peso. Você conhece dor na coluna, gordura no fígado. Você conhece uma série de doenças que são, entre aspas, consequências da obesidade. Nada mais é do que o seu corpo somando fatores, porque você não escutou o recado principal. E ele vai tentando manter a vida. E aí você deve estar achando muito bizarro, porque o meu corpo está tentando manter minha vida, me colocando em perigo. O meu corpo está tentando manter a vida enquanto ele coloca gordura no meu fígado, enquanto ele inflama meu intestino, enquanto ele machuca o meu joelho, enquanto ele machuca o meu tornozelo, o meu quadril e minha coluna. Algo nessa história não está fazendo sentido, Nelise? Sim. Dentro do conhecimento clássico, algo nessa história não faz sentido. E é isso que você vai aprender com essa aula hoje. Por isso que ela vai ser uma aula inteira. Vai ser um único processo. Você não vai ficar assistindo infinitas aulas. Você vai assistir, anotar, fazer, executar e voltar aqui para me contar. Esse é o mistério que eu vou te ajudar a entender, que foi o que me fez sair do peso que eu estava e chegar no peso que eu estou hoje, de 33 quilos a menos em 2 anos, sem bariátrica, sem injeção, sem reganho, sem exercício, sem dieta louca. Então, se você quer um resultado desse, ou muito melhor, porque agora eu consigo te dar o atalho do resultado. Então você vai conseguir um resultado muito melhor. Fica aqui, anota até o final, reserva esse tempo para você. E
cafezinho sem açúcar está liberado sempre. Então vamos lá. A gente precisa entender que nesse sinal que o corpo dá, nós temos alguns órgãos mais falantes. Dentre eles a gente tem fígado, temos o próprio tecido adiposo, a tireoide e os rins, e as suprarrenais. Aí você vai falar, não, mas tá tudo certo, não tem problema nenhum. E a questão pancreática com relação à insulina e glucagon. Então vamos entender o seguinte. Quando você teve um ganho de peso, o seu corpo estava dizendo que ele estava se protegendo de alguns fatores como temperatura, agressão física, agressão verbal, agressão sexual. Ele precisava mudar a forma e precisa conseguir ter uma distância, um amortecimento para que aquele perigo, aquela forma de agressão não vá ferir os seus órgãos vitais. Uma das questões é essa. A outra está relacionada com estar encurralado. Sabe quando você vive uma situação e parece que não tem saída e você fica ali encurralada? Nesse momento, o seu corpo ele quer fazer um estoque de energia para quando você puder sair, para que você tenha energia. Só que como você não tem consciência que está encurralada, como você não tem consciência da necessidade de fuga, o corpo só acumula. E aí, nesse caso, vem também muitas restrições articulares, pela imobilidade que o corpo está entendendo que está acontecendo. Aqui também acontece questões da tireoide, mas primeiro as mensagens da gordura. Outra questão é a respeito da sexualidade, e isso com homens ou mulheres, muito mais comum em mulheres, quando existe uma experiência de sexualidade negativa. Isso não tem a ver com sexo propriamente dito, mas também pode ter a ver. Então, aquela pessoa que desde jovem é cantada na rua, as pessoas mexem, olham, falam do seu corpo, e você se sente incomodada e agredida. E o seu corpo cria proteção, porque na natureza a gente precisa. Vocês já viram como é que pavão é a coisa mais linda e maravilhosa? A natureza ensina tanto pra gente. A natureza precisa da beleza para poder ter os encontros. Então, a gente precisa da forma para poder sensualizar, para poder ter um parceiro. Então, quando a gente desforma, a gente está dizendo, eu não quero um parceiro. Existe um perigo, eu preciso mudar a minha forma. A Mel bebe água sempre na hora das aulas. Eu preciso mudar a minha forma para não ser vista por esses olhares e para não correr algum perigo. Essa é uma outra questão. E a outra questão que vai envolver o fígado é aquela questão relacionada ao estoque. Sabe aquelas pessoas que guardam tudo? E geralmente tem a fala do vai que eu preciso, vai que falte. Então essa noção do guardar tudo pelo medo de faltar, ela está relacionada com uma memória arcaica do medo de morrer de fome. Quando o seu corpo tem essa informação do medo de morrer de fome, ele vai estocar o que? Gordura, que é a fonte de energia, uma das fontes de energia. Quando o seu corpo estoca gordura, pelo medo de faltar, eu vou te passar uma atividade se você vive isso. Observa a sua casa. Observa a sua despensa. Porque é bem capaz desse comportamento não ser exclusivamente com comida, e sim com muitas coisas na sua casa. Você tende a guardar pelo medo de não ter quando for precisar. Arcaicamente, alguém no seu sistema familiar, alguém no ambiente em que você herdou essas informações,
passou muita fome, pode ter morrido por fome. E o seu corpo repete esse padrão. Então a gente precisa mudar essa informação do corpo antes de fazer uma dieta restritiva. Porque se essa é a sua questão e você começa num jejum e você começa retirando, porque como que as dietas iniciam? Olha, você não pode comer açúcar, você não pode comer farinha, você não pode. Elas vêm com uma sequência de não pode, de restrição e com uma lista muito pequena e michuruca do que pode. E nesse momento, quando a sua mente se depara com a falta, você entra na dieta que é: eu consigo fazer a dieta, chega um tal momento eu chuto o balde. Eu consigo fazer a dieta e num determinado momento eu chuto o balde e como tudo aquilo que não pode. Porque você avisou para o seu cérebro que existem coisas que não podem, que existem coisas que são proibidas e você avisou a escassez desse alimento para o seu corpo. E a escassez, se você traz essa memória, nesse caso a escassez é o gatilho principal de medo do seu corpo. Então, quando você entra numa dieta cheia de regras do que não pode, não vai ser possível permanecer nela por muito tempo, senão você adoece. Então, quando a gente fala das questões de fígado, a gente está falando dessas questões. Quando a gente pensa nas questões renais, suprarrenais, onde a gente tem essa obesidade com um ganho muito grande, uma retenção muito grande de líquido, a gente vai olhar muito para as histórias de abandono, desamparo, a dificuldade de ter projetos na vida. Ah, mas eu nunca fui abandonada. Ah, mas meu pai me amava, minha mãe me amava. Ou o contrário, ah, mas todo mundo me abandonou mesmo, o que eu faço? Entenda uma coisa, a vivência é uma, a percepção é outra. A percepção, ela é como que o seu corpo viveu aquele evento. A vivência é apenas a vivência, é um fato, e é um fato incontestável e imutável. Agora, a percepção não. Quando você identifica a percepção inconsciente do seu corpo, você pode se apropriar dela e criar uma nova percepção. Essa é a maior possibilidade de cura para tudo que se tem hoje no mundo. É a mudança da percepção, porque é a percepção que vai te dar a noção inconsciente de reação. Calma, eu sei que está confuso, mas a gente vai conseguir clarear. E aí a gente já falou do tecido adiposo, que muda a forma, a gente já falou do fígado, a gente já falou dos rins. Ah tá, deixa eu seguir falando dos rins. Uma memória muito importante que pode ter relação com os rins são as histórias de nascimento ou da pequena infância, onde um dos pais viaja, ou um dos pais morre, ou há uma separação no momento que a criança é muito nova, ou quando a criança vai para a escola e pode se sentir abandonada, depende de como isso aconteceu e de como que isso foi feito. A criança nasceu, teve que ir para a UTI, não teve como ir para o colo dos pais. A criança nasceu e ficou hospitalizada e os pais foram embora. Então ela passou muito tempo naquele frio, naquele vazio, após a gestação, a ligação total com a mãe. Isso é um abandono, um desamparo gigantesco para o corpo. Existem muitas dinâmicas. Tudo que eu for falando, vocês vão anotando aquilo que faz mais sentido, tá? Aí tem gente que vai falar, mas faz sentido tudo. Não, vamos lá. Antes de eu ir para a tireoide, deixa eu te explicar uma coisa. Fazer sentido é aquilo que toca no seu peito, que você fala, essa história aqui mexeu. Isso aí mexeu. É diferente da mente. Uma coisa é a mente achar bacana, eu vivi isso, e entrar no julgamento, mas minha mãe separou, mas meu pai não sei o quê, mas e entrar no julgamento. Isso não é fazer sentido. Vamos entrar nesse acordo primeiro. E aí, ponto. A segunda coisa, o último órgão agora importante é a tireoide. A famosa vilã do ganho de peso. Não, eu não tô gorda, eu estou com a tireoide desregulada. Vai, quem que nunca falou isso para se livrar das chatices?
tireoide, hipófise, hipotálamo e adrenal são a chave para a nossa vida saudável. Mas elas também trazem informação quando existe uma desordem. Então, quando a tireoide está muito lenta, quando ela não tem ou a transformação do T4 para o T3, ou a produção, quando ela não está funcionando bem, significa que há uma extrema impotência na nossa vida. Nossa, mas minha vida está ótima, eu não me sinto impotente. Vírgula, parênteses, 2 pontos. Aprenda uma outra coisa. Você mente, mas o seu corpo não. A sua cabeça, a sua história, aquilo que você diz, muitas vezes é mentira. E não é mentira porque você é uma pessoa... Não, nada disso. É mentira porque são histórias que a sua mente contou. Mas o seu corpo, a expressão do seu corpo, a sua fala, os seus sintomas nunca vão mentir daquilo que o seu inconsciente está vivendo. Então, se eu começo aqui a aula agora e fico assim, a aula inteira, completamente desconfortável e fechada, vocês vão ter muita dificuldade de se conectar comigo. Porque eu estou fechada. Agora, quando eu sento aqui, despojada, né? De boa, tranquila, quando eu venho aqui aberta, mostrando as mãos, vocês tendem a se conectar muito melhor. Porque o meu corpo fala verdade. E o seu corpo não recebe só o que eu digo. O seu corpo recebe como eu expresso. Então, essa expressão do corpo, ela sempre é verdadeira. E aí a gente vai pensar em outra coisa. Na tireoide, sabe pessoas que nascem ou prematuras ou depois do tempo, ou acontece algo urgente e a informação é, nossa, não vai dar tempo, precisa dar tempo, não vai dar tempo. Essa relação de pouco ou muito tempo para salvar a vida. Isso também é um pré-movimento que lesiona o funcionamento da tireoide. Ou na infância, alguém passou mal, teve que socorrer, e ai meu Deus, será que vai dar tempo de socorrer? Não vai dar tempo. Também é onde um lugar que carimba a tireoide. E quando a gente está encurralada, eu não tenho tempo, eu não tenho como sair dali. Esse também é um lugar onde a tireoide se sente inerte, ela não consegue agir. De outra forma, é completamente diferente entender isso do que você está acostumada do funcionamento da tireoide. Se liberta um pouco das crenças de tudo que você já tem a respeito de saúde e doença, se é que você quer ter um emagrecimento, se é que você quer ter saúde, tá? Além do Ctrl+C, Ctrl+V de receitas de você já fez, então o resultado você já tem. Se o que você já fez, você já tem um resultado, e você está assistindo aqui, é que você não está muito satisfeita, certo? Então, para a gente ter um resultado diferente, a gente precisa pensar diferente, entender diferente e agir diferente. Respira fundo. Eu entendo que até agora parece muita coisa, e é. Mas agora eu vou começar a te dar um certo norte, tá bom? Independente de... Aí agora eu gosto, né? Porque fica mais confortável. Mas isso também faz com que vocês desconectem um pouco. Independente se, no seu caso, foi a tireoide, foi o nascimento, foi a infância, foi o abandono, foi o medo de morrer de fome, foi uma relação traumática, ou um histórico de relações traumáticas, que geralmente isso se ativa no período da menstruação, ou quando você inicia a vida sexual, independente do que aconteceu. Eu preciso que você seja honesta com você nesse momento, tá? E comigo, porque eu vou te pedir para comentar em algum lugar ou me mandar mensagem. Quando você para de frente para o espelho, e aí você vai, assim que eu acabar de explicar, você vai pausar esse vídeo e você vai fazer esse exercício agora. Ah, não, deixa eu assistir, depois eu faço. Depois é um tempo que não existe. Então, assim que eu te explicar, você vai pausar e vai fazer agora.
E aí, foi lá no espelho? Então agora você vai fazer o seguinte, o seu papel caneta, você vai colocar tudo o que veio na sua mente. O que você falou sobre você, os detalhes, o que você observou, aonde estava a sua atenção, se você falou mal ou se você falou bem, se você elogiou, se você julgou. Quais foram os seus pensamentos sobre você no espelho? Escreve. Escreve tudo. E pode pausar o vídeo para poder escrever tudo isso. Eu aposto que a maior parte vai escrever dos defeitos. Poucas pessoas vão falar, nossa, meu cabelo hoje tá bonito, hein? Nossa, mas ó, gostei disso aqui. Nossa, minha boca hoje tá especialmente bonita. Nossa, eu tô com a cara boa. Nossa, gostei de tal coisa. Poucas pessoas vão olhar no espelho e se elogiar. Poucas pessoas vão olhar no espelho e pensamentos bons, produtivos vão aparecer. E é natural. Não é culpa de ninguém, muito menos de cultura. Esquece isso. É natural. É uma busca inconsciente por uma perfeição irreal. Tá? Tá tudo certo. Mas anota, que lembra que eu falei lá no começo? Se a gente não olha, se a gente não descobre o que está acontecendo, a gente não consegue mudar. Então acolhe todos os pensamentos que vieram. Grande parte deles são seus principais remédios para alcançar o resultado que você deseja. Na frente desses pensamentos, você pode colocar o porquê que eu penso assim. Você já foi para o espelho, né? E aí você vai colocar por que eu penso assim? Qual seria a imagem ideal? Eu falei que vou fazer uma aula inteira, não sei nem se vai caber no celular. Qual seria a imagem ideal? O que precisa acontecer? E aí esse acontecer, gente, tem muita coisa para falar só dentro desse acontecer. O que precisa acontecer para que eu consiga me ver e ficar bem? E ficar bem, e falar bem de mim, enfim. Pausa e responde, tá? Já expliquei, não vou explicar de novo. Depois é um tempo que não existe. Então, se você realmente quer ter resultado, pausa e faz isso agora. Não sei se esse microfone aqui tá dando muito certo, hein? Mas vamos lá. Aí eu sei que sua cabeça tá meio pirando nesse momento. E aí agora você vai respirar fundo. Enche todo o pulmão e sopra como se tivesse um canudinho. Enche todo o pulmão, estufa a barriga e sopra. Independente se os órgãos que estão mais relacionados com o seu ganho de peso, independente se a gente vai entrar na história de fígado, rins, suprarrenal, tireoide, tecido adiposo, porque de fato todos eles vão ter uma certa relação. Independente disso, existe algo que é a maior chave da história, que é você não aceita. Você não aceita você como é, você não aceita a sua história, você não aceita o seu corpo, você não se aceita. Há uma ausência de aceitação. E é aqui que a gente vai trabalhar nessa aula especialmente. Porque para a gente começar a trabalhar essas questões do peso, o primeiro lugar é sair da luta. Seja a luta pelo alimento que vai faltar, seja a luta por ser aceita, pelo medo do abandono, seja a luta por não ser vista e não entrar nos conflitos
do olhar dos outros, seja a luta para ser boa o bastante o tempo todo, não importa qual luta que você está. Mas nesse momento, a gente só começa a resolver quando a gente sai da luta. Então, para sair da luta, a gente só sai de duas maneiras. A primeira é aceitando. A segunda é respirando. Então, constantemente você vai parar no meio do seu dia e fazer respirações conscientes. Eu tenho algumas no YouTube, mas eu vou ver se eu posto mais, tanto aqui quanto no YouTube. Durante o dia, faz esses movimentos e comece a criar elogios para você. Ah, mas eu tô feia, tudo bem. Como que eu preciso ficar? O que é possível fazer hoje para que eu me sinta mais bonita? Às vezes uma escova no cabelo resolve. Às vezes uma maquiagem bonita resolve. Às vezes uma roupa elegante resolve. Eu não sei, cada um é de um jeito. Você vai identificar coisas fáceis, palpáveis e possíveis que você vai fazer todos os dias para que você se sinta melhor com você. Não é o dia que você emagrecer, não é o dia que você vai caber na roupa, não, é hoje. Então você vai começar a fazer coisas para que você se sinta melhor com você hoje. Anota, faça, porque eu sou aquele tipo, eu aposto. Você vai fazer e que você vai ter resultado. Então a primeira ação é essa. O que eu posso fazer para que eu me olhe no espelho e me sinta melhor hoje? Ai, mas se eu emagrecesse de 5, 10, 20, 50, 300, eu ia estar muito melhor. Não existe isso, não ia. Não ia. Que você ia continuar não se aceitando. Por isso que eu te dei o exercício de olhar as fotos. Você vai ver que naquela época que você achava que você era feia, gorda, você era linda e magra. Então para, daqui a 10 quilos a menos, 5 quilos a menos, você não vai se amar mais. Eu aposto. Então a primeira ação é, o que eu vou fazer hoje para me sentir melhor comigo? A segunda é, respira consciente em vários momentos. E outra coisa importante que você vai fazer vai ser comer em paz. Porque se você tem um histórico de muitas dietas, de muita restrição alimentar, provavelmente você tem aquele conceito, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui faz mal, isso faz bem, isso é porcaria, isso não é. Cara, você tem tantos conceitos que você não consegue mais comer uma pizza e ficar feliz, porque você vai se sentir culpada de comer aquela pizza. Você não consegue mais comer um hambúrguer confraternizando com amigos em paz. Você não consegue no aniversário comer brigadeiro, bolo e ir embora em paz. Porque porque você come culpada, você vai ficar remoendo tudo aquilo que comeu, e quanto mais culpa, mais tristeza, mais você come, porque você não lida com aquilo que você está sentindo, você vai lá e come. E aí isso é uma bola de neve. Se você estiver fazendo esse exercício de parar e respirar, você vai ver que você vai quebrar esse ciclo. Coma em paz. Não é a comida que está te engordando. Não é essa pizza que está te engordando. Não é esse brigadeiro da festa que está te incomodando, que está te engordando. Ao longo do tempo, existem ações a serem feitas e escolhas diferentes. Mas nesse momento, o primeiro passo é fazer amizade com a comida. A comida nunca está te fazendo mal. Não dessa forma. Só que ao longo do período você vai começar a perceber que existem comidas que você se sente bem, comidas que você se sente mal. Só que você só consegue perceber isso depois que você se põe a observar o que você está comendo. Então, de ação alimentar, faça amizade com a comida e coma em paz. Eu costumo fazer, e costumo sugerir a todo mundo, abençoe aquilo que você está comendo. Como assim? Pega a sua mão,
Eu não vou ficar explicando aqui, mas enfim, existem inúmeros artigos, comprovações, sem contar que na Bíblia vai escrito isso. Você vai impor a sua mão na comida. Não precisa pagar de louca no restaurante. Não precisa pagar de louca. Fica ali, 2 minutinhos. Respira, reza e abençoa. Como que eu gosto de fazer? Abençoo e peço tudo que tiver aqui, que possa me fazer bem, seja prontamente absorvido. Qualquer coisa que tenha nesse alimento que possa me fazer mal, seja rapidamente eliminado. Mas você vai fazer do jeito que você quiser. Mas abençoe a comida. Ponto. Com relação à comida, esse é o primeiro passo. E aí, você vai falar, mas eu vou ficar comendo pizza todo dia, hambúrguer todo dia? Mas aí temos um cérebro, né? Temos informação, a gente sabe que isso não é saudável, o seu corpo não dá conta de digerir tudo isso e ainda te dá disposição, saúde e bem-estar. Não consegue. Isso é um desrespeito absurdo com o seu corpo. Então, um outro passo é escolher comidas de verdade. O que é comida de verdade? Comida de verdade é arroz, feijão, carne, batata, cenoura, sei lá, comida que vem da terra. Comida. Até carne, frango, ovo, comida. Qual que é a diferença de comida para produto alimentício? Coisas que vêm em saco são produtos, não são alimento. Coisas que fast food é produto, não é alimento. Presunto é produto, não é alimento. O máximo de comida possível. Nossa, quero muito comer um hambúrguer. Escolha um hambúrguer artesanal do seu vizinho, ao invés desse aí que a gente conhece. Nossa, quero muito comer uma batata frita. Escolha a batata frita ali do seu vizinho. Você sabe que a batata que foi frita naquela hora, a lógica, ela é até muito simples, mas comece a fazer essas escolhas. Só depois a gente entra no processo de observar como eu me sinto. Se vocês forem pesquisar, tem um monte de coisa que fala sobre o açúcar no nosso corpo. Eu sempre fui a formiga, a chocolatra. Ainda gosto de paçoca, gosto de doce de leite, gosto de açaí, gosto de sorvete, gosto de leite condensado, gosto de chocolate. Mas aí a gente vai entrar no outro ponto, que é quem manda? Então quem manda? Quem domina na sua vida? E aqui é muito importante a gente entender a respeito da fé, a respeito das nossas crenças, da nossa relação com Deus e com os princípios cristãos. Quando a gente é escravo dos desejos, quando a gente é escravo das vontades, quando a gente é escravo do inconsciente, é escravo da gula, é escravo da preguiça, é escravo da luxúria, é escravo de um pecado, a gente está imerso no pecado. Agora, quando você começa a perceber, a conhecer e a dominar sobre os seus desejos, você se aproxima muito da sua essência e se aproxima muito de Deus. E por isso que é tão importante a gente conseguir esse domínio, ter essa decisão. E aí eu escuto muito, se eu tivesse força de vontade. Não existe força de vontade. Fiz na sua cabeça. Força de vontade é um movimento passivo que a gente aguarda porque a gente ainda acha que não recebeu o bastante dos pais, de Deus, do avô, da vida. E nessa expectativa, nessa espera, eu quero que algo venha me salvar. Eu quero que algo externo venha me tirar daqui. E nesse lugar a gente não assume a responsabilidade. Aqui mora também algum problema de cirurgias bariátricas, que elas entram como a minha salvação. E a bariátrica é muito desafiadora. O pós-operatório não é fácil.
A cabeça precisa estar muito bem cuidada, mas quando essa salvação não vem conforme a sua expectativa, você entra na frustração. E a frustração vai te colocar num lugar de compulsão. E às vezes essa compulsão vai ser uma compulsão não só por comida mais, mas vai ser a compulsão por bebida, por remédio, por doença, por sexo, por doce, por enfim, várias possibilidades. Mas tudo isso diz que você não assumiu a responsabilidade. E esse é um dos motivos de que todo o meu trabalho, ele traz como princípio, como base, a autonomia. E por isso da criação da comunidade Calma. Quando você tem conhecimento, você tem escolha. Quando você tem suporte, você tem mudança. Então, de nada adianta você esperar uma salvação que às vezes dá uma certa ajuda, mas logo depois ela te coloca em conflito, ou logo depois ela te traz algum adoecimento, e assim serve para tudo, assim, para muitas áreas. Então estude um pouco sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre as regras, sobre os pecados, e comece a pedir a Deus para que você consiga dominar a sua vida, para que você consiga, com a ajuda dele, tomar partido, assumir as decisões, não ser escrava do pecado, não ser escrava dos desejos, não ser escrava da gula. Isso não significa que nunca você vai cair, não é isso. Mas você tem a autonomia, você passa a ter a autoridade. E no ambiente certo, alimentando, esse é o grande objetivo da comunidade, alimentando sempre um ambiente, informações que te levem para esse lugar de autonomia, que te levem para esse lugar de presença, para esse lugar de autoridade. Nesse momento é quando você consegue efetivamente grandes mudanças na sua vida. E aí o último desafio é esse. Comece a identificar o momento que você está sendo escravo de desejos, de inconsciente, de gula, e tome algumas decisões. Veja como que você se sente quando você faz diferente. Vou ter que encerrar a aula agora. Tive várias questões aqui na gravação, mas eu espero que você faça tudo e me conte como que você ficou, porque eu tenho certeza que tudo que a gente fez aqui vai ser o suficiente para você. E para começar, que foi exatamente isso que eu fiz para começar, e depois eu te espero na comunidade, porque é na comunidade que você vai ter um ambiente que te apoia, a informação que te, eu não gosto da palavra empodera, né, mas que te dá autonomia e um lugar que você consegue literalmente se apoiar para seguir o caminho novo. Você agora tem informação nova, você agora tem formas de agir nova, você agora tem como ressignificar crença, ressignificar comportamento, mudar muita coisa, basta fazer. Espero que essa aula te traga muito resultado e bons frutos, e eu quero muito ouvir de você como tem sido após essa aula. Me manda no Instagram, me marca, eu quero muito saber. E na comunidade a gente vai ter um protocolo inteiro só sobre emagrecimento, um protocolo inteiro só sobre ansiedade, só sobre depressão. Aí eu estou buscando pessoas bem interessantes nessa área para falar com vocês, porque eu sei que quando a gente fala de saúde integrativa, não é todo mundo que tem acesso. Eu não tenho muitos acessos e eu não tive muitos acessos. E é importante trazer essas pessoas para que elas liguem uma luzinha na cabeça de vocês, para você ter uma autonomia até na hora de conversar com o seu médico, com o seu nutricionista, com o seu endócrino, com o seu oncologista, para que você saiba o que está acontecendo com você e que você saiba se posicionar e cobrar, no mínimo, o mínimo, e se cuidar. Isso é de extrema importância. Eu espero que essa aula tenha feito muito bem para a sua vida. Eu verdadeiramente quero que você me marque no Instagram, me conte.
Eu vou deixar aqui tanto a inscrição da comunidade, quanto a pré-seleção para o programa Calma, que é individual, ele envolve de fato uma seleção, mas vou deixar aqui para você ver o que faz sentido e eu aguardo a sua resposta do que essa aula trouxe para a sua vida.